E aí, turma, vocês estão bom? Thiago aqui, domingo, para fazer conteúdo para você sobre investimentos no exterior. Então, hoje aqui no canal a gente faz conteúdo sobre investimento no exterior e quinta-feiras sobre investimento no Brasil. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema aqui, que é o ETF. Eu quero passar uma visão diferente do que geralmente é passado. Então, você que já está aqui no canal, já está mais acostumado, que eu gosto de fazer aí conceitos, conteúdos um pouco diferente do que o mercado passa, até para você ter uma outra visão, uma outra perspectiva e conseguir unir os pontos e montar a sua própria estratégia de investimentos. Então, eu tenho geralmente o costume de dar uma perspectiva um pouco diferente aí do que a maioria está falando e não tem nada de mal nisso, né? A ideia é fazer você abrir um pouco mais a sua cabeça. Então, eu vou falar aqui hoje sobre ETF. Mas para acompanhar nosso conteúdo, a gente tem feito muito conteúdo bacana aqui no canal. Eu já peço para você se inscrever se você ainda não é inscrito, para sempre receber nossos vídeos e ter essas outras perspectivas, essas outras análises, essas outras visões sobre investimento. E você que já está aqui, já tem o costume, deixe o seu gostei para cada vez mais a gente atingir um número maior de pessoas, e atingindo um número maior de pessoas eu posso também me dedicar um pouco mais a esses vídeos e fazer mais conteúdo, que é sempre muito bom, né? Então, por que não ETF, tá? Então eu vou falar hoje sobre ETF, todo mundo fala sobre investir em ETFs, e eu vou fazer o contrário, eu vou falar porque eu pessoalmente não invisto em ETF. E o ponto principal de eu não investir em ETF é esse aqui, é que você não é sócio, certo? Quando você investe através de ETF. E isso é muito arriscado. Então é isso que você tem que ter na cabeça. Ele acaba atrapalhando a sua mentalidade como investidor. Porque ao investir em um ETF, você não consegue ver o lucro dessa empresa, você não consegue acompanhar a curva de lucros dessa empresa, não consegue acompanhar a geração de caixa, como está a dívida dessa empresa. Então você não tem isso estruturado, você não consegue enxergar isso dentro das suas escolhas. Isso é muito arriscado, porque você está terceirizando o seu investimento. Uma das coisas mais importantes que você tem que saber é cuidar do seu dinheiro. Você está terceirizando a um fundo, porque um ETF não deixa de ser um fundo. Então, ao terceirizar isso, você tira essa responsabilidade de você e você não aprende. Então, lá no meio do ETF pode ter um monte de empresa horrível e você não está aprendendo nada com isso. Você não sabe o que aconteceu com aquela empresa e como você, acompanha esses números dos seus erros. Você não aprende. Você também tem muita dificuldade quando principalmente esse mercado despencar, porque é natural. Enquanto o mercado está subindo, aí há muitos anos tem subido, você fica muito confortável em investir através de ETFs. O problema é quando o mercado desabar 60%, 70% e se manter por um bom período dessa forma. Isso vai acontecer uma hora ou outra. E aí você vai fazer o quê? Vai vender todos os seus investimentos em desespero, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o lucro dessa empresa que você está investindo, você não acompanha. Então você não sabe se aqueles ativos que estão lá dentro são bons, são ruins. E quando você faz o stock picking, ou seja, escolhe cada empresa da sua estratégia de investimento, monta a sua própria estratégia, você enxerga isso aqui, você é sócio daquela empresa, você vê o quanto ela lucra, o quanto ela está gerando de caixa, o quanto ela está fazendo dívida, se essa dívida que ela está tomando, ela está reinvestindo no negócio. Então você começa a entender as empresas que você investe. E se por algum motivo ela despencar 60%, mas por exemplo, por um fator externo e não interno, que você consegue ver que aquela empresa logo vai retomar a curva de lucros, você não vai vender aquilo, você vai acumular mais patrimônio. Então, ao investir em ETF, você está destruindo uma possibilidade grande de aprendizado e de aprender com seus erros. Então, aprender a analisar os ativos. Então, isso é muito ruim. E como eu falei, dentro do ETF vai ter empresas que, se você fosse analisar, você jamais investiria. Empresas que dão muito prejuízo, empresas ruins. Então, por que não, com paciência, com calma, e criando e montando o seu próprio ETF? Escolhendo empresas sobre empresa, escolhendo que tipo de empresa que você quer ter, se você quer ter empresa de crescimento, se você quer ter empresa já mais estável, mas já muito robusta, com menos riscos, Por que não você estruturar o seu próprio ETF? Então é nisso que eu me baseio quando eu falo em não investir em ETF. Você não vai aprender, você não vai ser sócio, você vai estar terceirizando
a um fundo a sua estratégia de investimento. E isso é muito arriscado para você, principalmente em grandes quedas, porque você não vai saber o que está acontecendo com os seus investimentos e vai levar você provavelmente a vender todos os seus investimentos em renda variável no fundo. Então, esse é o principal motivador de não investir em ETF. Outro ponto, obviamente, que é a taxa de administração no longo prazo, né? Então, todo ETF é um fundo e ele cobra uma taxa de você porque ele está terceirizando, certo? Ele está tomando as decisões em tese por você. Então, existe uma taxa de administração. Então, essa taxa de administração, geralmente, em ETFs é pequena. É um fato, é pequena. Mas no decorrer de um longo prazo, né? Estou falando de 20, 25 anos de taxas sobre o seu patrimônio, né? No longo prazo, obviamente, vai corroer uma fatia, certo, do seu patrimônio. Então, esse é um ponto aí, o ponto número 2 que eu digo do porquê não investir através de ETF. Talvez o ETF seja aí indicado para quem quer de uma vez dar uma pancada e entrar de repente no mercado de renda variável lá nos Estados Unidos. Mas aqui no canal a gente já fez vídeo, já fez conteúdo sobre isso, que não é a melhor forma você começar a investir dando uma pancada, pegando uma grande fatia do teu patrimônio e investindo tudo de uma vez. Você está pegando uma fotografia de momento, essa fotografia não pode ser, de repente, a melhor possível, você está arriscando muito querendo colocar tudo de uma vez. Então, de toda forma, se você acompanha o conteúdo aqui do canal ou se está começando a acompanhar, assista um pouco os vídeos para ir aprendendo essa estratégia, essa metodologia de construir o seu patrimônio aos poucos, devagar, com tranquilidade. Porque o que vai te enriquecer de fato é o seu trabalho. Então, o mercado financeiro ele é apenas uma ferramenta que você utiliza para ficar sócio de boas empresas, então para ficar sócio, certo? Não ETF, sócio, então ser dono de diversas empresas que vão te gerar uma renda passiva oriundo do lucro dessas empresas ou de fundos imobiliários dos aluguéis, certo? Desses imóveis. E essa renda passível vai te dar tranquilidade financeira para você viver, para você cuidar da sua família, para você cuidar da sua saúde. Então esse é o único objetivo do mercado, certo? De mercado financeiro. Então você investir, ser sócio de empresas. E o ETF não te proporciona isso. Então você tem que tomar muito cuidado. Esse é o ponto que eu quero passar aqui. É a mentalidade de investidor e o ETF ele não te dá essa mentalidade, que isso é muito arriscado no longo prazo. O quanto antes você ter essa mentalidade de investidor, melhor para você, melhores vão ser os seus resultados. Então, esse era o conteúdo que eu queria passar no vídeo de hoje. Não teremos segunda etapa hoje, então já fica aqui o mantra para você. Patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.